Olá, minhas amigas, meus amigos. Estamos bem, fazemos votos que vocês também estejam bem. Em nossa crônica do dia, vamos falar sobre da eficiência ao sentido, um caminho para a sabedoria. Existem decisões que, embora fundamentadas em gráficos e projeções, não cabem nos limites de uma planilha. À primeira vista, tudo parece mensurável, custos, prazos e riscos. No entanto, ao observar com mais atenção, percebe-se que algo essencial escapa, como a água que sempre encontra uma fresta para passar. Essas escolhas expõem um limite do pensamento técnico, revelando que nem toda a realidade pode ser transformada em estatística. Elas pertencem a um campo profundo da experiência humana, onde o cálculo é necessário, mas não é o bastante. Tais momentos exigem discernimento, algo que vai além de medir. Discernir significa interpretar e compreender o que está em jogo para além do que os sentidos físicos podem captar. Certas dimensões da realidade fogem do olhar puramente prático, porque buscam o sentido, não apenas a função, enquanto o cálculo descreve o que é visível. A espiritualidade, entendida como a busca pelo significado das coisas, alcança o que se move abaixo da superfície. É nesse nível que a razão deve encontrar seu equilíbrio para que as escolhas comecem a fazer sentido de verdade. Basta olhar para momentos decisivos da vida para notar que a racionalidade, quando isolada da dimensão transcendental, revela sua própria insuficiência. Por exemplo, um profissional pode receber uma proposta tecnicamente perfeita, mas sentir uma inquietação que nenhum indicador explica. Da mesma forma, um pai pode ouvir especialistas, mas hesitar sobre o futuro do filho por intuir valores que não estão em manuais. Assim, um jovem diante de caminhos promissores percebe que sua escolha envolve questões existenciais profundas. Essas situações provam que a vida não funciona apenas pela eficiência, mas pelo sentido. O sentido não é algo que se soma, é algo que se reconhece quando há abertura para o esclarecimento espiritual. A razão técnica responde ao como, mas silencia diante do para quê. É nesse espaço entre explicar e compreender que se nota a falha de uma razão fechada apenas ao campo da matéria. Sem uma visão elevada, a razão corre o risco de ser eficiente, mas sem direção. O problema deixa de ser técnico e passa a ser moral, existencial e espiritual. Não se trata mais apenas do que é possível fazer, mas do que é digno e coerente fazer. A sabedoria espiritual é o que ultrapassa a razão para indicar o caminho que realmente importa. A razão é uma das maiores qualidades humanas. É por ela que organizamos o mundo. No entanto, quando ela se limita ao seu próprio horizonte, empobrece a evolução. A dimensão espiritual não substitui a razão. Ela a orienta. Funciona como uma luz que revela detalhes antes invisíveis sem mudar a paisagem. A espiritualidade autêntica, como a que nos proporciona o racionalismo cristão, complementa o pensamento, permitindo que o ser humano não apenas calcule, mas pondere com clareza. Nessa perspectiva, as decisões deixam de ser meras estratégias e ganham peso existencial. O sucesso não é mais medido apenas por resultados externos, mas pela fidelidade a princípios imateriais e superiores. A escolha deixa de ser apenas eficaz para se tornar justa e verdadeira.
A razão, apoiada na transcendência, vira um caminho de evolução. Isso não significa abandonar o rigor, mas elevá-lo. Como um navegador que usa instrumentos, mas também se guia pelas estrelas, o ser humano reconhece que há direções que não estão nos cálculos, mas na percepção de um sentido maior. O mundo deixa de ser um conjunto de dados e passa a ser uma escola de evolução. Em uma época onde a eficiência parece ser o único objetivo, unir razão e espiritualidade é urgente. Há problemas que algoritmos ou inteligência artificial não resolvem, pois exigem entender o que está verdadeiramente em jogo. A técnica explica o como, mas a espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão responde ao porquê. Todo ser humano tem o desejo constante de conhecer a verdade e guiar sua vida por ela. A razão abre o caminho e organiza o pensamento, mas chega um momento em que ela sozinha não basta. Para que uma escolha seja plena, ela precisa ser iluminada por algo maior. Quando isso acontece, a busca deixa de ser por respostas rápidas e passa a ser por compreensão. A decisão deixa de ser um ato isolado e passa a ser um modo de viver. Torna-se uma expressão de coerência e uma fidelidade ao que há de mais elevado no ser humano, sua essência espiritual, indestrutível e eterna.